A Denise, quando eu fui com você na prisão, aqui numa prisão próxima, uma das coisas que mais me impressionou foram as portas que foram se fechando atrás de mim. E eu sentia que eu estava ficando cada vez mais distante da liberdade. Você pode falar um pouco dessas portas que se fecharam atrás de você? Olha, esse é um problema que me incomoda mesmo, apesar de 25 anos nesse trabalho, mas no início, principalmente, principalmente na hora do sono, né, na hora que eu me recolhia para dormir, aqueles barulhos daqueles cadeados batendo, aquelas portas atrás de mim, sempre me davam um pouco de tremor, né? Porque realmente é uma coisa que você não consegue evitar. Cadeia, chama-se cadeia porque ela prende, e para prender, né, tem que ter os cadeados. Então, às vezes, eu trabalho em alguns lugares que são até 8 cadeados atrás de mim. Passo por um portão, pá, bate, outro. E uma das penitenciárias, e eu trabalho também dentro das galerias. Existem algumas galerias que são galerias de seguro. São galerias onde existem presidiários ou presidiárias que têm problemas com o coletivo, que são juradas de morte. Eles não podem conviver com o coletivo. E eu já tive essa experiência tremenda com essas galerias. E eu entro lá para fazer trabalho com eles. E ali o guarda bate o cadeado. E ele sai. E eu fico ali dentro com eles, trancada. Passa por 5, 6 cadeados. E uma porta de ferro muito grossa é batida atrás de mim. E eu tenho que estar ali com aqueles homens, pregando a palavra e vivendo com eles o que é uma prisão. E houve uma situação que eu já até acho que comentei com você, o pastor Fausto, uma situação, quando eu estava pregando dentro de uma das galerias de uma penitenciária em Bangu, para um grupo que estava de greve, e eu estava ali dentro a pedido da própria direção daquela unidade, e aquele local é fechado com a porta a vácuo, não tem cadeado, é um dispositivo, existe um funcionário, só ele sabe como mexer naquilo do lado de fora, para evitar ter fugas ou rebeliões. E eu entrei ali naquela galeria com um guarda, com um outro guarda que sempre me acompanha, nessa penitenciária sempre um funcionário me acompanha. E no momento em que eu estava ali, terminei o trabalho, ele bate na porta, chamando a atenção para que se seja pedido do lado de fora para que se abra a porta, para que o funcionário do lado de fora, que tem toda uma noção do dispositivo. Conclusão, quando eu estava ali, num calor de quase 44 graus, sem ventilador, para dizer, a porta não abria, ou pelo menos ele batia, mas não havia resposta do lado de fora. Eu comecei a me inquietar dentro de um corredorzinho bem apertado, esperando que aquela porta se abrisse para eu sair para outro corredor, mas é aquela porta que é o problema. E o guarda batia muito forte. E alguém disse, o guarda saiu, não está lá, você vai ter que esperar. E eu disse, meu Deus, eu não vou suportar ficar aqui nesse local. Foi exatamente na época que eu estava passando mal, com problema de pressão, e eu disse, Deus, o que é que eu faço? Eu falei para ele, olha, eu estou com problema de pressão, eu não posso ficar aqui. Aí ele pediu água, e por uma portinha, um guarda deu um copo de água que eu consegui beber, não para me acalmar, mas para que eu me sentisse melhor. Eu estava calma, eu sabia que Deus tinha um propósito. E foi aí que naquele momento, aquele guarda olhou para mim e disse, missionária, eu tenho uma coisa para falar com a senhora. Eu sou desviada do Evangelho. E sem noção do que poderia acontecer, eu nem pensei nunca que acontecesse aquilo. Aquele homem se ajoelhou dentro daquele corredor. Só eu e ele ali, já tínhamos passado pela porta da galeria, já estávamos em outro corredorzinho que saía para o corredor principal. E ele disse, missionário, ore por mim, porque eu quero me reconciliar com Deus. Porque ver uma mulher como a senhora falar com autoridade, como a senhora falou, esses homens, que nós tememos olhar nos olhos dele, eu tenho que voltar para o meu Deus, eu tenho que me reconciliar. E eu me pus as mãos sobre aquele guarda e orei. Naquele momento ele se reconciliou com Jesus. E logo depois o funcionário chegou para abrir a porta. Então Deus é tremendo, Ele tem um cuidado especial com seus servos, Ele tem um propósito. E todas essas situações que eu passo, dentro de galerias, dentro de celas, ou mesmo vendo os cadeados bater atrás de mim, às vezes me incomoda. Mas é um fator que eu tenho que suportar, porque eu estou num local onde isso tem que acontecer, mas que é terrível, que à medida que vai bater naqueles cadeados atrás de você, você sente que você vai ficando cada vez mais presa, e que você pode ficar ali presa com eles também. Mas graças a Deus que isso nunca me aconteceu. Sempre os cadeados se abrem e eu saio.